Mateus 12, 25, a Bíblia nos mostra uma declaração do próprio Cristo diante de um posicionamento que Ele quer que todos nós da Igreja de Jesus tenha. Não é a Igreja da Graça somente, é todos da Igreja de Jesus Cristo, né? Todas as pessoas que se tornam membros e que fazem parte da casa de Deus. Encontraram? Mateus 12, 25, está escrito assim: Jesus, porém, conhecendo todos os seus pensamentos, disse: o país que se divide em grupos, que lutam entre si, certamente será destruído. E a cidade, ou a família, que faz o que, igreja? Que se divide em grupos, que lutam entre si, também será destruída. Vamos pegar essa parte final? A família, país, um lugar, que se divide em grupo e que lutam entre si, também será o que, igreja? Destruído. Olha só, claro que nós vamos levar isso para a família, nós vamos levar isso para ambiente de trabalho, vamos tratar também um pouquinho aqui sobre igreja, mas é importante entender, irmãos, de início, que casa dividida não permanece de pé, ela cai, ela para de crescer, ela então acaba de, né, na hora da divisão, na hora de romper, ela acaba então sendo prejudicada. E agora nós podemos aqui, irmãos, fazer uma reflexão. Quando há divisão dentro de uma casa, essa casa ela enfraquece. Quando eu falo casa aqui, entenda que não é a construção, não é, né, ali o quarto, a sala, a casa representa a família, nossa família. Então uma família destruída, né, uma família, irmãos, que o inimigo vem devastando, vem, olha, aos poucos minando, vem aos poucos, né, cercando, até enfraquecer. E aí, quando então ele vê a divisão, quando ele vê então ali um coração dividido, quando ele vê prioridades divididas, quando ele vê a força dividida, então essa casa ela acaba sendo destruída, como está aí o versículo. Quando fala de divisão, logo muitas pessoas imaginam logo brigas, né? Discórdias. Está dividido, brigou, né? Teve uma confusão. Irmãos, divisão não é só briga. Divisão é um coração dividido, é prioridades divididas, é a força dividida. Tudo isso, irmãos, é tudo que Satanás quer para trazer destruição. Por isso que eu fiz questão de pegar nessa tradução NTLH, que é bem claro e olha, bem profundo, quando a própria leitura nos mostra que é destruição que vem para casa, para o lugar, aonde então a divisão tem ali reinado, né? E aí a gente começa a analisar a própria vida das pessoas. Veja que muitas pessoas estão com a sua vida destruída, uma área da sua vida destruída, porque ela tem participado, ela tem, né, irmãos, se dividido de opiniões, dividido, o coração está, e é tudo que o inimigo quer. Mas Deus colocou em meu coração para orar com a igreja hoje, e nós vamos orar pela sua família, vamos orar pelo trabalho, vamos orar pela igreja também, para que sejamos unidos no propósito, na fé e no amor da palavra que o Senhor tem para os nossos corações. Amém, igreja? Diga comigo, a nossa oração hoje é para que o Senhor venha restaurar a unidade do propósito, restaurar o emocional, o espiritual, a clareza de prioridade, que outra hora, irmãos, né, se perdeu por causa da divisão, por causa de pensamentos divididos, forças divididas, onde então muitos estão aí sendo destruídos. Olha, Satanás tem acabado com muitos lares por causa de divisão. Vamos aqui para o ponto, irmãos. Olha só, guarda isso no coração. Diga para a pessoa que está perto aí, ó, diga assim: a pessoa dividida, ela perde força, ela fica fraca. O inimigo, de alguma maneira, irmãos, vai enfraquecer ela. Como assim? Olha só, eu vou falar aqui marido, esposa e filho, mas entenda que, claro que, né, pode ser um ou outro, ou vice-versa, mas quando o marido tem a mente dividida, ele vai perder força. Ele não vai aplicar o coração
irmãos, ali para a sua mulher, para os seus filhos. Entende do que eu falo aqui, né, irmãos? Quando o marido tem a mente dividida. Ele tem uma esposa, só que Satanás vem e coloca ele uma terceira pessoa, então ele divide o pensamento olhando para outra mulher, entende? O que acontece? A vida desse homem vai ser enfraquecida. Aonde então entra a traição, onde vem a destruição conjugal. É a mesma coisa com a mulher também. A mulher que tem o seu marido, mas começa a dar lugar a pensamentos, a ideias malignas, aí o inimigo, irmãos, divide o pensamento, a pessoa vai se enfraquecer e Satanás vai fazer o que, igreja? Destruir esse casamento. Então, um marido, uma mulher que tem a mente dividida, vai se enfraquecer. E olha, a destruição vai chegar. É o que Jesus disse. A casa dividida entre si, ela será o que, igreja? Destruída. Muitos se perderam, muitos estão com o relacionamento, o casamento destruído, porque houve divisão onde? Na mente, a mentalidade, a forma de pensar em favor do seu cônjuge, né? Irmãos, o seu cônjuge tem que ser prioridade, né? Onde você tem que pensar, estar sempre pensando naquela pessoa que Deus colocou ao seu lado. Amém? E isso também vale para os filhos. Quando o filho, a filha também divide, irmãos, ali a sua mente, a sua forma de pensar, veja que o filho já não vai aplicar mais o coração para os pais. E aí é onde entra também ali a frieza, né, na vida dos filhos, e acaba então os filhos sendo destruídos. Então nós temos que tomar muito cuidado e proteger, irmãos, a nossa mente, né, a nossa mentalidade, porque um dos alvos que Satanás quer atacar é a nossa mente, porque se a sua mente estiver fraca, se os seus pensamentos forem levados, né, guiados ou direcionados, irmãos, aonde entra a divisão, certamente você vai se enfraquecer, e aí é onde então, né, a pessoa acaba se perdendo. Então é uma coisa que a gente precisa aqui atentar em relação à família, né? Então a pessoa também, irmãos, ela precisa olhar para as suas prioridades. Eu estava meditando hoje, antes de vir para o altar, agora há pouco mesmo estava vendo no sentido assim, não sei se é o seu caso, mas tem gente que ela tem tantas prioridades, tantas coisas para resolver imediatamente, e aí ela fica dividida nos problemas que precisam ser resolvidos, e aí ela acaba não resolvendo nada. Então, olha, o que a Bíblia também está nos ensinando aqui: priorize algo que precisa ser resolvido com urgência. Porque, irmãos, olha só, tem gente que às vezes dá um problema no casamento, problema na finança, o problema aqui, o problema lá, aí a pessoa, irmãos, ela tem tantas coisas, tantas prioridades, vou usar essa palavra. A prioridade, ela tem que ser, irmãos, focada, vamos colocar aqui, né, como estabelecer um momento. Porque se eu ficar como várias prioridades que eu tenho que resolver na vida, isso é a minha prioridade, isso aqui também, aí você vai chegar no final do dia, de tantos problemas que precisa ser resolvido, sem priorizar você vai acabar não resolvendo nada. Então é onde também o inimigo tem usado, irmãs, a divisão nas prioridades. Onde a pessoa fala, não, mas isso aqui é minha prioridade, isso aqui é minha prioridade, não, isso aqui também é importante, não, isso aqui eu não posso abrir mão. Opa, o que eu e você deve fazer? Focar em um. Claro que não é desfazer dos outros problemas, né, no sentido de que vou fazer vista grossa, não. Eu vou focar em um problema e eu vou fazer desse problema aqui, né, onde eu vou focar, onde eu vou orar, onde eu vou buscar em Deus, para que eu não venha ter divisão até nisso, para poder resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Então, a pessoa que tem muitas prioridades, ao mesmo tempo ela não tem nada, né? E é aquela pessoa que tenta fazer tudo de uma vez, e ela não faz nada com perfeição, nada com profundidade, nada com excelência, porque ela está dividida, tem que resolver aqui, tem que resolver ali, tem que fazer aqui, e aí a pessoa, irmãos, não foca, e passa-se os dias, passa-se o tempo, o coração desta pessoa está, né, em vários lugares, em várias coisas, várias pessoas, e aí é onde não constrói nada sólido, não tem firmeza. Amém, igreja? Diga comigo, eu preciso de foco. Diga para a pessoa que está perto, diga assim, nós precisamos ter prioridade, diga compromisso e decisão no que vamos fazer. Amém? Guardou aí, irmãos? O que a gente precisa? Foco, prioridade, compromisso e decisão. Veja que, irmãos, em cima do que estamos falando, o inimigo tem dividido isso.
Você vê hoje em dia, irmãos, pessoas indecisas. Veja que muitas pessoas pela manhã ela está decidida a fazer algo. Aí acontece algo ali no meio, né, no meio do almoço ali, no meio período ali, finalzinho da tarde. Aquela pessoa que começou o dia decidida em fazer algo, agora ela já está como? Indecisa. O que houve, irmãos? O que o inimigo colocou na vida dela, no caminho dela, na mente dela? Divisão. Ela levanta dizendo, eu estou decidida a fazer isso. Aí quando chega a hora do vamos ver, a pessoa está indecisa. Isso é divisão. O inimigo quer, irmãos, colocar, né, no nosso caminho divisão nas decisões que temos que tomar, como também na prioridade, como também no compromisso. Você vê, irmãos, quantas pessoas que elas começam bem comprometidas. Vamos falar aqui de trabalho, para ser um pouco aqui do lado, né, igreja e família, mas isso é válido para todo lado. Você vê quantas pessoas começam, irmãos, comprometidos, né, com compromisso, trabalhando. Às vezes vai um mês, aquele comprometimento se perde. Aquela dedicação já não existe mais. A pessoa que outra hora estava ali comprometida, não, vou trabalhar, vou entrar no horário certo e vou sair no horário certo. E aí você vê, irmãos, que tem gente que é como fogo de palha, logo acaba. É divisão no comprometimento. Uma hora ela está comprometida, outra hora ela não tem compromisso nenhum. Ela não está nem aí se ela é mandada embora, ela não está nem aí se ela vai perder, né, diante daquilo que ela está fazendo. O inimigo está colocando divisão e a consequência é o que é, igreja? Destruição. Vida financeira destruída, casamento destruído, a saúde destruída porque está faltando comprometimento. Será que você não está, irmãos, falhando com comprometimento? E aí você não sabe por que né, a vida está estagnada? Está parada, não vai para frente, não desenvolve, a pessoa ela não sai daquela condição, daquela, né, situação, ela não sai do vermelho, ela não sai do sufoco, ela está sempre ali, irmãos, no fundo do poço. Comprometimento, né? Decisão, prioridade, foco. Não deixe o inimigo colocar, irmãos, divisão nesses posicionamentos que nós temos que ter diante do dia a dia. Amém, igreja? Então, para a gente refletir aqui, abra sua Bíblia agora em 2 Crônicas 25, o verso de número 2. Enquanto você abre aí, eu já vou dizendo aqui para você, irmãos, e eu vou fazer uma pergunta aqui, você vai refletir. Não precisa responder em voz alta. Em quantas direções seu coração tem sido puxado? Quantas decisões está no coração para fazer algo? Uma hora você está inclinado a fazer isso. Outra hora no seu coração está inclinado a fazer aquilo. Você está sendo puxado a tomar decisões por causa, irmãos, né, dessa insegurança, dessa incerteza que o inimigo tem colocado, trazendo divisão na sua vida. Né? Como eu comecei dizendo, irmãos, divisão não é só briga. Porque quando se fala de divisão, logo a pessoa fala, brigou, dividiu, separou, foi embora, cada um para o seu lado. Aí tem gente que tem a mentalidade, acha que divisão é só isso. Não. De forma espiritualmente aqui falando, irmãos, coração dividido, força dividida, prioridades, olha como nós estamos vendo aqui, né? A decisão, foco, compromisso, tudo, vê que o inimigo quer sempre colocar, irmãos, ali a incerteza, aquela colocação onde a pessoa fala, será que eu faço, será que não faço? Então que você tenha no coração, irmãos, né, a certeza que você vai fazer aquilo que Deus já disse para você fazer e você não vai recuar. 2 Crônicas 25, o verso de número 2. Passa os seus olhos aí sobre a leitura, se você está com a sua Bíblia. A gente não vai ler todo o texto, mas esse texto fala de quem? Amazias. O verso que nós vamos ler é o verso de número 2. Mas você vai ver, irmãos, que Amazias, mesmo diante de um posicionamento onde inicialmente parecia ser bom, diante dos olhos de Deus, a Bíblia fala que ele acaba então não fazendo de coração por inteiro. Aí eu quero dizer para você, irmãos, Amazias, ele serviu, mas não serviu como era para servir a Deus. É aquela pessoa que está, irmãos, de corpo presente, fazendo algo, seja no trabalho, seja em casa, ou até na igreja, fazendo a obra, fazendo uma missão, alguma coisa. A pessoa, ela de corpo presente, ela está servindo. De corpo presente, ela está ali, irmãos, né, cumprindo tabela, fazendo o que é pedido, que cabe a ela fazer, mas não serve de coração por inteiro.
Então esse rei, esse homem, a gente vê que ele está servindo, ele está fazendo, ele está até dedicando a sua vida em tempo naquilo que está fazendo, mas o coração está dividido. O coração não quer aquilo. Irmãos, é aquela pessoa que, né, como diz assim, né, ela vem para a igreja, mas no coração ela não quer vir. A pessoa que ela quer fazer algo lá no trabalho, né, porque tem que fazer, porque o gerente manda, ou alguém está pedindo, e aí ela, não, eu vou fazer porque não posso ser mandado embora. Mas o coração não é por inteiro. Então Amazias, ele serviu, mas não com o coração inteiro. Eu vejo assim, irmãos, ele serve por fora, mas por dentro está longe de Deus. Vamos ler agora? Verso 2. E fez... Leia em voz alta, igreja, por favor. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, esse porém quebra, né? Quebra no sentido assim, estava indo tão bem, estava servindo a Deus, né? Porém, entretanto, meu Deus, não fazia com o coração por inteiro. Faça uma reflexão. Será que você não está assim? Se está, irmãos, o inimigo vai encontrar brecha e sua vida vai ser destruída. Porque o final desse homem aqui foi de ruína, foi de destruição. A vida dele parou de uma forma completa. Talvez agora, irmãos, você não está vendo o resultado, mas tudo que o homem planta, ele colhe. Eu estou fazendo meia boca, eu estou fazendo do jeito que eu quero, eu estou fazendo desleixado, eu estou fazendo, e não tem resultado contrário nenhum, não tem nada de mal acontecendo na minha vida. Olha, parece que até como se eu estivesse fazendo tudo certo. Cuidado, irmãos, uma hora a conta chega. Uma hora, irmãos, a gente colhe exatamente o que estamos plantando. Depois, leia todo aqui o final para você ver, irmãos. Que final triste. Que final, irmãos, olha, que poderia ser diferente se tivesse servido a Deus com o coração por inteiro, não só de aparência, não só, irmãos, ser fachado. Já há alguns dias Deus tem falado conosco aqui através das ministrações. Nós não podemos ser crente fachado. A gente não pode ser, irmãos, na igreja uma coisa e fora da igreja outra coisa. A mesma atitude que você tem aqui dentro da igreja, você tem que ter fora da igreja, seja no trabalho, na rua, seja onde você for. Irmãos, o coração por inteiro voltado para Deus. Amém, igreja? Então, ficou bem claro aqui, irmãos? Havia divisão, né, na vontade dele, disputando ali o coração dele. Você vê que o final dele foi derrota, foi queda, foi ruim da vida. Irmãos, olha, uma vida que não era para ser assim, mas foi porque o coração estava dividido. As vontades do rei Amazias estavam disputadas. Em seu coração, irmãos, tinha tanta coisa que ele queria estabelecer, e que então fez com que ele se desse mal, e se deu mal. Então tome cuidado, tem muita gente, irmãos, agindo desta forma. Estou fazendo, ninguém está vendo, não está dando nada, não tem consequência negativa nenhuma agora, parece que eu estou fazendo tudo certo, mas uma hora a conta chega. Uma hora, irmãos, a gente colhe exatamente o que estamos plantando. Amém? Pegou aqui, irmãos, esse homem que servia, porém não com o coração inteiro. Ele servia por fora, mas o coração estava longe. Ele não queria fazer aquilo. Amém, igreja? Vamos fazer uma oração contrária desse posicionamento? Uma oração, pode até fechar os olhos se quiser. Diga comigo: Senhor meu Deus, que eu venha te servir todos os dias da minha vida, para agradar ao Senhor, porém com o coração voltado por inteiro para te glorificar, Senhor. Amém. Que não seja só hoje essa oração, mas amanhã, semana que vem, todo dia. Senhor, eu vou te servir e vou te servir de coração por inteiro. Não vou te servir, Senhor, só por aparência. Não vou te servir só de fachada. Eu vou te servir, Deus, venha agradar os teus olhos. Senhor, pode sondar o meu coração. Vai ser de coração inteiro. Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo exemplo? Olha o que a Bíblia nos mostra aqui em Crônicas, o capítulo 31. 2 Crônicas 31. Passa os olhos aí também, todo o capítulo, se possível, né? De quem nós vamos falar? Ezequias. Ezequias, o verso 21. 2 Crônicas 31, 21.
E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar o seu Deus. Agora, igreja, ele fez como? Com todo o seu coração. Vamos repetir? Fez com todo o seu coração. E o que aconteceu? Qual foi o resultado de aplicar o coração, de não ter divisão no coração? Prosperou. Entenda, irmãos, que prosperidade para Deus não é só riqueza. Prosperidade é bênção de Deus. Quando eu faço as coisas de todo o meu coração, quando Deus olha para o coração e não vê divisão, não vê coisas ali no coração fazendo ficar instável, uma hora eu acredito, outra hora não, uma hora eu creio, outra hora não, então eu vou prosperar. Esse prosperar é o quê? Ser abençoado. Quando nós então aplicamos para Deus o nosso coração por inteiro, Deus olha, Deus sonda e ainda nos prospera, nos faz ser abençoado. Nesse texto aqui eu vejo, irmãos, que Ezequias ele coloca todo o seu coração naquilo que ele está fazendo. Algo que a gente precisa, irmãos, entender. Lado família, tudo que você for fazer pela sua família, faça de todo o seu coração. Pela esposa, faça de todo o seu coração por ela. Para o marido, faça de todo o coração. Para o filho, faça de todo o coração. Hoje em dia, a gente vê, irmãos, algumas pessoas dizendo assim: eu faço pela minha família. A pessoa fica ausente de casa, achando que dar alimento ou roupa já é o suficiente. Irmãos, seja presente, esteja junto, dê comida, dê roupa, mas não falte a sua presença, de todo o seu coração. Então aqui a gente vê que não basta estar em casa, tem que estar presente de todo o coração. Tem gente que fala assim: mas eu não saio de casa, eu estou sempre em casa, mas de coração? Não basta só estar de corpo presente, tem que fazer tudo que for fazer, ensinar o filho, a amar a esposa, ensinar, educar, lhe orientar, faça de todo o coração. Quando a gente faz de todo o coração, Deus então ele opera, prosperando, dando a bênção que ele tem prometido através da sua palavra. O poder aqui, irmãos, eu vejo que é o foco, é a entrega, é a unidade, é a integridade que o Senhor quer que a gente tenha no nosso dia a dia. Família forte não é uma família perfeita, porque não existe perfeição. Você pode repetir isso comigo? Família forte não é uma família perfeita. Família forte é uma família que dentro desse lar tem o que, igreja? O coração por inteiro, aplicado para a família. Está fazendo algo para o filho? É de coração, aí é uma família forte. Está fazendo algo para o marido, para a esposa? É de todo o coração. Sua família é forte diante de Deus. Amém? E tem gente que quer, irmãos, definir a família forte com perfeição. Não existe família perfeita, porque não existe ser humano perfeito. Todos nós temos falhas, erramos, falhamos, pecamos, como diz a palavra, então não tem perfeição. A gente procura ser melhor cada dia mais e mais. Lemos isso no domingo, né? É como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até que o dia seja perfeito. Hoje você é melhor do que ontem, e amanhã você vai ser melhor do que hoje. Então aí você vai, irmãos, entregar tudo que você pode pela sua família, e a sua família vai ser forte no mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João 17, o verso de número 20 e 21. Guarda isso, igreja. Casa dividida cai, casa inteira prevalece, prospera. João 17, verso 20 e 21. Eu consegui encontrar nesse versículo aqui, lendo várias vezes esse verso hoje, eu vejo nele, irmãos, Jesus aqui fazendo uma oração. Qual a oração que Jesus fez? Declarando seu desejo que todos que nele crescem tivessem união. O desejo de Deus, a vontade de Deus é que todas as pessoas venham viver unidas. Em outras palavras, o Senhor não quer o seu povo desunido. Deus não quer, irmãos, o seu povo dividido. Por isso que eu quero aqui te dizer que viver em união é um desafio diário. Se você hoje venceu, amanhã é outro desafio, novamente. Senhor, eu vou desafiar, vou aceitar esse desafio novamente para não me desunir. Porque, irmãos, uma coisa que Satanás quer, nós lemos no início, ele quer o que, igreja? Dividir o lar.
dividindo a casa, a família, o que vai acontecer com essa família? Vai ser destruída. Vamos ler aí o verso 17, verso 20. Jesus falando, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Coloca viva, por favor. Já ficou claro aqui, Jesus está falando, irmãos, que o desejo dele, a vontade dele, é que todos sejam unidos. Ele está falando assim, não é só esse grupo de pessoas não, ele quer que todos que creem, né, todos que então estão diante da sua palavra, essas pessoas vivam em união. Vamos ler na Viva, o verso 20, volta lá, o verso 20, né? 20 e 21. Não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que crerão em mim no futuro, por causa do testemunho deles. Vamos ler junto? Em voz alta? Olha na tela. Minha oração por todos eles é que sejam um. Olha só, sejam um. O que ele está dizendo? Sejam unidos. Olha a oração de Cristo. Olha o desejo do Pai. Que todos sejam um, todos sejam unidos. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim sejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então devemos viver em união, porque, irmãos, essa é a vontade de Deus, né? Vamos, irmãos, acatar essa ordem de Cristo. A nossa vida, irmãos, é para obedecer a Deus, a sua palavra. É difícil? Quem disse que seria fácil? Se o próprio Cristo falou que no mundo nós teremos as aflições, as lutas, as dificuldades, né, o momento difícil. Mas ele diz assim, não desanima não, porque eu venci, você também vai vencer, você vai conseguir. Então entenda, irmãos, não é fácil. Você vai ver que vai ter momentos que vai ter discórdia, vai ter momento que vai ter uma situação que se levanta, que foi provocada ali, mas mesmo assim, não vou perder a palavra de Deus. Não vou deixar que o inimigo venha colocar essa desunião dentro da minha casa, no ambiente de trabalho, dentro da igreja. Amém? Efésios 4, do 1 ao 6. Falei aqui família, falei aqui trabalho. Agora Paulo trata praticamente aqui, irmãos, sobre o lado espiritual. É onde a gente vai falar aqui um pouquinho da igreja. Quando eu falo igreja, não é a igreja da graça de Sorriso somente, tá? É a igreja da graça de todos os lugares, igreja A, B, C, onde tiver uma igreja espalhada pelo Brasil, mundo afora. Essa declaração que Paulo está falando aqui, se tratando a igreja, é para todos os lugares, onde então há um número de pessoas congregando. Vamos ler, acharam aí, Efésios, o capítulo de número 4, a partir do verso 1. Já deixa na Viva, a gente ganha tempo. Depois eu ia ler, a gente já lê uma vez só. Eu lhes suplico, como prisioneiros que servem o Senhor, que vivam e que se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas como essas. Sejam humildes e amáveis, sejam pacientes, tendo tolerância uns pelos outros, por causa do amor entre vocês. Procurem, de todas as formas, conservar, por meio da paz, o que, igreja? Que une vocês, a unidade que o Espírito dá. Nós somos todos membros de um só corpo, temos o mesmo Espírito e uma só esperança, para a qual todos fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, e um só batismo. É válido aqui até enfatizar, irmãos, no próximo mês nós teremos batismo. Eu me batizei, fui para o mundo, pequei, voltei, quero me batizar de novo. Precisa? Não. Tem gente que pensa que batizar é como se estivesse tirando, removendo os pecados cometidos. Não, irmãos, o que você tem que fazer? Está arrependido? Então vai diante de Deus, confessa seus pecados a Ele, pronto, Ele te perdoou e não precisa se batizar novamente.
né? Porque tem muita gente que às vezes tem essa dúvida. Eu batizei, tive um tempo na igreja, saí, me afastei, pequei, fui para a lama, agora retornei, e agora eu vejo o pastor falar do batismo, eu tenho que batizar de novo. Não precisa, porque é um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ficou claro, irmãos? Versículo 6 diz aí: um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e em todos nós, agindo por meio de todos nós. Amém. Então, aqui está o desafio da igreja de Cristo, que é de se manter unida em todo o tempo. É desafio, irmãos, né? Focada em um único objetivo. Olha, ir para o céu. Se você tira os seus olhos do foco de Jesus Cristo, você vai começar a olhar para as pessoas. Diga para o irmão que está perto de você, diga assim: as pessoas que congregam juntamente com você são cheias de falhas, assim como você e eu. Tem gente que parece que não sabe disso. As pessoas que congregam com você nesta igreja, você pode ir para qualquer outra igreja. Você acha que outra igreja não tem divisão? Claro que tem. Como aqui, em qualquer outro lugar, sempre tem onde a pessoa ela fica dividida, ela fica separada. Aí a pessoa, ela quer, irmãos, colocar como se a igreja fosse culpada. Saiba de algo, irmão, Jesus Cristo nunca teve e nunca terá culpa disso. Né? Lembrando sempre que se existe divisão, essa divisão ela é provocada por quem? Por nós. Eu e você. Jesus não tem nada a ver com isso. Então tenha maturidade, tem, irmãos, né, ali a capacidade de ter esse discernimento, que se você vê algo que você fala, é divisão, né, ninguém se aproxima, ninguém se ajunta, irmãos, Jesus não faz isso. Quem faz é eu e você, somos nós. Então a gente não pode olhar para isso. Temos que olhar para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então é desafio, igreja. Qual é o desafio? Manter focado em Cristo. Eu acredito que você já viu na internet aquele vídeo que um jovem, viu um jovem, né, segurando um copo com água, copo cheio de água, igual esse que eu tenho aqui, ó. E aí o pastor falou para ele dar a volta na igreja, entre as cadeiras, você viu? E enquanto ele estava olhando para cá, irmãos, ele não derrubou nada, porque estava focando no copo. Mas a partir do momento que ele estava olhando para as pessoas cantando, as pessoas distraídas, a pessoa lá fazendo bagunça, aí, irmãos, a água foi caindo. Quando ele viu, o copo estava quase vazio, né? Porque ele está olhando para o ambiente. Olhe para Cristo, foque em Cristo, Ele não vai te decepcionar. Amém, igreja? Então é isso que a gente tem que ter, o discernimento. Falhas, erros, irmãos, todos nós temos. Agora eu não vou deixar que isso, né, venha me desmotivar a servir a Deus. Você vê, hoje em dia, muito se fala, né, a igreja hoje em dia é Nutella, né, nesse sentido, né? Por quê, irmão? Você está perdendo o foco, deixando de olhar para Cristo. Aonde qualquer coisinha é mimimi, vou sair da igreja, não aguento mais, a igreja não é mais a mesma, depois que o pastor chegou as coisas bagunçaram. Irmãos, você não está aqui por causa do homem, está aqui por causa de Cristo. Não? O homem é passageiro, o pastor fica um tempo aqui, uma temporada, e já vai para outro lugar. É vocês que permanecem, aonde o olhar deve ser sempre posto em Cristo. Amém? Então aqui fica bem claro que nós precisamos viver unido como igreja. E o dia que você vê uma desunião, vida que segue. Não estou olhando para isso, não estou aqui por causa disso. Vou continuar servindo a Deus, cumprindo o propósito. Amém, igreja? Então diga para o irmão que está perto aí, se mantém focado em todo o tempo em Cristo. Irmãos, mantenha também focado no objetivo que você tem, que é ir para o céu. Mantenha focado também, para você sempre estar levando aí a mensagem de arrependimento e salvação às pessoas que estão diante de você. Cumprindo o ID, propagando, levando a palavra de Deus a todas as pessoas que precisam. Amém? Eu não vou ler o Gênesis 11, depois leia em casa, por favor. Marca aí para você ler em casa. Passa os olhos aí, quem abriu a Bíblia aí, bem no início você encontra Gênesis 11. Nós não vamos ler, mas é importante passar os olhos aí. O assunto de Gênesis 11 fala do quê? Torre de Babel. Lembra da história, do fato, do que aconteceu?
estavam eles querendo, irmãos, fazer ali a torre, havia-se uma obra que precisava ser concluída, eles queriam chegar àquela torre até o céu. Deus viu que a intenção do homem não agradava a Deus, o Senhor colocou uma confusão de línguas ali, e aí, irmãos, a partir desse momento, o que aconteceu? Cada um falava uma coisa, um falava uma coisa, outro falava outra coisa, e eles agora já não compreendiam nada. Divisão, não compreende nada, ninguém entende, ninguém se entende, ninguém está ali de acordo, porque cada um tem a sua forma de falar, de expressar, de viver, e aí, irmãos, começou a ter ali aquela divisão, começou ali cada um falar uma coisa e não estava entendendo, ali a falta de compreensão levou à divisão e à separação. Concluindo, irmãos, qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado da confusão, da divisão e dos falatórios que ninguém entendia ninguém? A torre parou de crescer. O resultado de quem divide, de quem, irmãos, está sempre em meio à confusão, vai parar de crescer. Veja que enquanto havia acordo, enquanto eles estavam unidos, a torre estava crescendo. A torre estava sendo ali edificada. Mas a partir do momento que começaram a falar e ninguém entendia, começaram ali não se compreender, houve-se divisão, parou. Eu entendi algo muito importante aqui, irmãos. Aonde existe divisão, a obra para. Obra é atitude, tá? Não é só a obra de Deus, não, como fazer a obra dentro da igreja, não. A obra parou quando eles estavam ali, diante de uma confusão, diante da divisão. Então guarde isso no teu coração. Onde existe divisão, a obra para. Eu quero perguntar para você, irmãos, o que você estava fazendo, que as coisas estavam fluindo, estava dando certo, estava indo para frente e de repente parou tudo. O pastor estava quase dando certo, parou. Estava quase, terminando, parou. Estava fluindo, parou. Tem gente que a vida espiritual da pessoa estava fluindo, ela estava indo bem, estava animada, estava na fé. Irmãos, de repente, deixaram a divisão vir. O que aconteceu? Parou o crescimento espiritual. Parou a prosperidade, não prospera mais. É como se fechasse a torneira, está seco, não vai para frente, não avança. Entende aqui, irmãos, a profundidade da divisão, da confusão, da discórdia? Quando a gente não entra em senso de compreensão, olha o que isso provoca, olha o resultado disso na vida das pessoas. Diga comigo, a obra para de crescer. A divisão, irmãos, faz a pessoa parar. E como eu falei agora, será que não tem algo na sua vida que estava indo tão bem? Estava fluindo, estava indo, você estava vendo as coisas acontecer? Parou. Reveja se você não está, irmãos, permitindo, aceitando a divisão no seu coração, na sua mente, em suas atitudes, seja na igreja, seja em casa, no trabalho. É algo para a gente parar para refletir. Deus nos dá essa palavra, irmãos, para a gente ser confrontado. É para a gente entender, opa, está acontecendo isso comigo. Estava tudo dando certo, olha, prosperidade, família estava uma bênção, o trabalho estava uma bênção, a vida espiritual estava uma bênção, parou tudo. Por quê? Porque não teve mais compreensão, não teve mais ali acordo, diálogo, e na divisão, na separação, ninguém compreendendo nada, a obra parou de crescer. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor nos entrega, irmãos, que você possa refletir nela e que você possa, o mais rápido possível, dizer para você mesmo: eu não vou aceitar a divisão no meu coração, na minha mentalidade, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja. Não vou ficar aceitando isso, porque se a gente aceita, o resultado negativo acontece, vem, para tudo. A vida fica estagnada, trava. Irmãos, Deus não quer ver você travado. Deus não quer ver a sua vida estagnada. Deus quer que você avance, cresça, prospere, seja abençoado. Amém? Diga glória a Deus. Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet, do YouTube. Manda essa mensagem, esse culto para alguém que está precisando desta palavra. Certamente o Senhor vai falar ao coração desta pessoa. Deus abençoe.